Olá, bom dia. Bem-vindos à Teórica 6 de Lapa. Há dois grandes temas para hoje. O primeiro tem a ver com input-output em OCaml, porque na verdade, quando se faz um programa que é para correr fora do interpretador, nós temos que gerir todo o input-output, como num programa em Java ou C, por exemplo. Um outro tópico importante é a questão dos módulos, porque um programa grande em OCaml geralmente é decomposto e arrumado em vários módulos. Portanto, é um assunto importante. Reparem que com estes dois tópicos falados, nós conseguimos fazer um programa, digamos, daqueles normais que se destinam a correr fora do interpretador e são sofisticados e grandes. Os módulos ajudam a organizar o programa. De qualquer maneira, temos de começar aqui por um conceito novo, para preparar a discussão sobre input-output, que é o conceito de efeito lateral. Porque, na verdade, o input-output em OCaml é imperativo. Usa raciocínios imperativos, o que é uma pena, mas tem de ser. Temos que sair um pouco do paradigma funcional para fazer input-output em OCaml. Olha, nós chamamos efeito lateral a qualquer atividade que uma função execute que vá para além do cálculo do resultado final. Sabem que uma função matemática mapeia argumentos em resultados. No entanto, em OCaml há algumas funções, entre aspas, especiais, que para além de produzirem o resultado, podem desempenhar outras atividades. E neste caso já estamos fora do esquema funcional puro. Nós pontualmente, quando fizemos input-output, somos obrigados a sair do esquema funcional habitual. Eu vou dar aqui exemplos de efeitos laterais. Imaginem, eu posso ter uma função que escreve dados num ficheiro. Pronto. Estão a ver a função. Porventura pode produzir um resultado, mas vai ter um efeito no disco do computador porque passa a haver um ficheiro novo ou muda o conteúdo do ficheiro. Escrever no ecrã é mais do mesmo. Ler um ficheiro também é a mesma coisa. Porque reparem, o ficheiro, o conteúdo do ficheiro não é um argumento. Nós vamos ao disco ler o ficheiro. Portanto, está a intervir uma entidade suplementar. Para além dos argumentos. Uma função pura depende apenas dos argumentos. E, portanto, estão em causa coisas novas. Eu vou já dar um exemplo. Olha, uma função com um efeito lateral. É esta função printString. Se eu fizer printString olá, vou meter F6 aqui no interpretador, estão a ver, o OCaml, bem, além de produzir um resultado que o próprio interpretador, neste caso, escreveu, ele realmente escreveu no ecrã a string olá. Isto é um efeito lateral. Olha, agora vou introduzir uma função que neste caso é definida por mim, vou metê-la. E esta função que vou chamar aqui, vou executá-la, e estão a ver, ela neste caso também produziu um resultado. Portanto, nós podemos programar em OCaml funções com efeitos laterais, mas onde os efeitos laterais aparecem de raiz é em algumas funções de biblioteca, como o printString, que são funções primitivas. E agora, eu, ao usar essas funções primitivas, consigo escrever novas funções com efeitos laterais. Agora, infelizmente, há pequenas particularidades da linguagem que temos de aprender e que só se aplicam a esta situação. Por exemplo, o operador ponto e vírgula. Este é um operador específico que permite sequenciar efeitos laterais. Reparem, a partir do momento em que temos efeitos laterais e estamos já no domínio, vá lá, do estilo de programação imperativa, a ordem de execução é importante. Por exemplo, esta função escreve primeiro a string olá e só a seguir a string olé. Pronto. E este é o chamado operador de sequenciação. Estão aqui a ver no título. Pronto. Eu posso usar. Agora é preciso cuidado. Nós só usamos este operador para sequenciar efeitos laterais. Nós, quando pensamos em OCaml, nunca pensamos em fazer uma coisa e depois outra. Em geral não se faz isto. Bem, eu se quiser obter um pouco esse efeito,
Posso, por exemplo, fazer o seguinte, por exemplo, chamar a função f e depois, como argumento, chamar a função g, por exemplo, para o argumento 5. Pronto. Isto é o que eu tenho mais de parecido no domínio funcional com sequenciação, porque realmente para avaliar esta expressão, primeiro temos que avaliar o argumento e só depois avaliar o f. Aqui não faz sentido, em todo o caso, usar o ponto e vírgula. Aliás, eu não tinha maneira, porque, punha aqui o ponto e vírgula para dizer que primeiro avaliava o g de 5, mas depois como é que eu indicava que o resultado do g de 5 entrava no f? Enfim, com o ponto e vírgula não consigo isso. Na verdade, o ponto e vírgula, de forma geral, acaba por ignorar o resultado das funções, assim em traços gerais, e o que permanece são os efeitos laterais. Agora, outra coisa que infelizmente é preciso aprender específica para a questão do input-output. É o tipo unit e o valor abrir e fechar parênteses. Porque, reparem, a função printString, que é uma função primitiva, vamos ver o tipo dela. Esta função recebe uma string, mas a verdade é que o trabalho da função esgota-se na escrita da string no ecrã. Pronto. No entanto, como tecnicamente se trata de uma função, pronto, ela tem que produzir um resultado. E para isso foi inventado este tipo unit, que faz lembrar um pouco o void do Java, mas há uma diferença. Enquanto que o void do Java é um tipo que tem 0 elementos, representa mesmo o conjunto vazio, aqui o tipo unit tem um valor, e o valor, curiosamente, escreve-se desta maneira, parênteses a abrir, parênteses a fechar. Por isso é que quando eu fiz printString de olá, já agora ponho aqui /n, para se perceber melhor o resultado, F6, estão a ver, o printString escreveu olá no ecrã, mas o printString também retornou um valor. Pronto, uma chamada de função tem que produzir algum resultado. E neste caso usa-se este valor do tipo unit, digamos, só para encher, cumprir a regra. E agora reparem aqui, eu quando faço esta sequência, este printString devolve o valor do tipo unit, este também devolve o valor do tipo unit, e o resultado no final não interessa. Curiosamente, esta função hello, querem ver, tem um tipo curioso, F6. Vai de unit para unit, porque esta função, ela mesma já decidiu escrever olá, olé, e não precisa de argumentos. Portanto, é um caso ainda mais extremo. Ela tem como argumento um valor do tipo unit. Portanto, nós usamos o tipo unit tanto em argumentos como em resultados, só para cumprir alguma formalidade que é obrigatória quando trabalhamos com funções. Porque esta função hello, eu quero que ela tem que ter um argumento para ser considerada função. E, portanto, eu também usei o valor do tipo unit para cumprir as regras de que uma função tem que ter pelo menos um argumento e tem que ter um resultado. Pronto. Vamos ver mais exemplos aqui de uso de efeitos laterais e destas construções. Olha, reparem bem, há aqui uma função de biblioteca chamada readInt que lê o inteiro do teclado. E reparem, ela como vai ler do teclado não precisa de argumento porque a função já sabe de onde vai ler. No entanto, sendo uma função, tem de ter um argumento. E mais uma vez usamos o valor do tipo unit para encher. Olha, esta função realmente lê o inteiro do teclado, guarda na constante x e neste exemplo acaba por usar o x localmente aqui para escrever x mais 1. Vamos testar. Portanto, vou fazer F6. Ok, bem, tenho aqui um azar. Ele está à espera do valor que eu tenho que meter aqui em baixo. Por exemplo, vou meter o valor 9 e... Ok. Não, isto não funcionou bem. Realmente, para fazer este teste, eu preciso de usar uma consola clássica. Vamos ver, assim, a ver se já dá. Pronto, ele está à espera do inteiro, aqui. Vou meter, por exemplo, o valor, sei lá, 76, Enter, e deu 77, o resultado. Pronto, para testar
Eu acho que aqui no Eclipse consegue-se fazer input, mas apenas de strings. Estou a ver, ele queixou-se disso. Agora, mais interessante. Isto são tudo coisas muito básicas, mas vamos ver aqui uma função mais sofisticada que... o que é que esta função faz? Reparem, ela recebe uma lista, por acaso, de inteiros. Eu sei que é de inteiros porque eu, quando escrevo a cabeça da lista, estou a usar a primitiva printInt. E realmente o que esta função faz é o seguinte: olha, se a lista for vazia, não faz nada e limita-se a retornar o tal valor obrigatório do tipo unit. Mas se a lista for não vazia, então escreve a cabeça, depois escreve a mudança de linha, estão a ver outra operação primitiva, neste caso de output, e vai escrever no fim a cauda. Esta função pode ser vista, é uma função também indutiva, porque se quiserem podem considerar que a parte da escrita da cauda pode ser dada por adquirida, e depois vemos o que falta, e o que falta é escrever antes o valor de x. Bem, vamos testar, F6, print list, vou imprimir a lista, vá lá, 1, 2, 3, F6, e vamos ver o que acontece. Estão a ver? Ele escreveu 1, 2, 3 em linhas sucessivas. Portanto, é uma função interessante. E, portanto, olha, estes são os conceitos básicos que nos vão permitir fazer input-output em OCaml. Tivemos de aprender o conceito de efeito lateral, o conceito de sequenciação, porque há um operador de sequenciação pré-definido, e tivemos ainda de aprender este tipo unit e valor. É muita coisa só para ser usada num contexto muito específico, mas tem de ser. E agora eu queria falar mais de o que é que está disponível para fazer input-output em OCaml, porque ainda só falei de conceitos, digamos, prévios, para nos preparar agora para a discussão que segue. Bem, agora eu vou já falar da questão de que nós, quando fazemos input-output, muitas vezes usamos o teclado e o ecrã, mas muitas vezes também queremos usar ficheiros. Bem, acontece que o OCaml tem 2 conjuntos de primitivas para cada situação. Há aqui um conjunto de primitivas que permitem ler do teclado e escrever no ecrã, e outro conjunto de primitivas que nos permite lidar com ficheiros. Ok? Olha, no caso para leitura para escrita no ecrã, há mais primitivas para além destas, mas nós não vamos usar mais do que estas. Há aqui um conjunto de 5 primitivas que são autoexplicativas. Olha, por exemplo, print float, eu posso imprimir um número real. F6, lá está, número real. Para ler do teclado, aquelas que vamos usar vão ser apenas estas. Temos uma operação para ler um inteiro, outra para ler um real e outra que tem uma utilidade mais geral que permite ler uma linha completa. Reparem, nós podemos ler uma linha completa de texto e depois processá-la a seguir. Reparem, a leitura da linha produz uma string. E depois nós poderemos processar a string. Ainda não falámos em processamento de strings, mas isso pode ser feito. Agora, sobre ficheiros. Há aqui algo parecido com, por exemplo, o Java. Vocês em Java, quando querem abrir um ficheiro para leitura, por exemplo, têm primeiro de abrir uma stream sobre o ficheiro. A stream é um conceito interno, é um objeto, digamos, interno, que serve de veículo para aceder a uma entidade externa que é o ficheiro. Aqui é igual, só que em vez do tal intermediário para aceder ao ficheiro externo, em vez de se chamar stream, não, chama-se canal. Nós aqui usamos canal. E estão a ver, eu se quiser abrir um ficheiro para leitura ou escrita, tenho primeiro de obter um canal, abrir um canal sobre o ficheiro. E agora, ao atuar a seguir sobre canais, consigo ler e escrever de ficheiros. Há aqui um pormenor interessante, reparem, a operação openin produz algo que é do tipo in-channel. A operação open-out produz algo que é do tipo out-channel. E, portanto, isto é bom, são 2 tipos diferentes, incompatíveis,
Porque se eu, por exemplo, tentar escrever num canal de input, vou obter um erro logo em tempo de compilação. E, portanto, o sistema de tipos aqui está a ajudar-nos. Claro, há operações também para fechar canais. E agora, infelizmente, as operações de escrita e leitura de canais têm nomes que não têm nada a ver com o caso do teclado e do ecrã. Eu não gosto muito disto. Reparem, para escrever em canais, temos estas operações: output char, output string, e há aqui uma operação flush que às vezes é útil para despejar, forçar que o buffer que o OCaml usa sempre automaticamente, forçar que ele seja despejado no ecrã. Sim. E para leitura, olha, temos só estas duas. Por exemplo, não há nenhuma operação para ler inteiros e reais. Temos apenas operações para ler. Bem, há mais algumas, mas acreditem, para ler inteiro de um canal não há nenhuma operação primitiva. Aquilo que vamos usar efetivamente são estas duas. Input char, raramente, e esta é que vamos usar muitas vezes, input line. Se eu quiser ler um inteiro, a partir de um fecheiro, eu primeiro tenho que o ler como texto e converter esse texto finalmente em inteiro. E ainda, há aqui outro aspecto que é semelhante ao C e ao Java, que é o seguinte, é que há 3 canais pré-definidos em OCaml. Quando um programa OCaml começa a correr, há 3 canais que podem ser abertos. Claro que se eu quiser trabalhar sobre um fecheiro particular, eu tenho que primeiro abrir um canal. Mas os 3 canais pré-definidos, um está ligado ao teclado, chama-se stdin. Já agora em Java o nome disto é system.in, salvo erro. Há um canal de saída chamado stdout e um canal de erros que aqui não nos vamos preocupar muito hoje com este canal. Agora reparem, eu para escrever no ecrã acabo por ter 2 maneiras. Por exemplo, para escrever uma string, ou uso o print string, que está comprometido com o ecrã, ou então uso o output string, mas neste caso, reparem, além da string, tenho que dizer qual é o canal em que quero escrever. E para escrever no ecrã posso usar o stdout. Olha, já agora vou experimentar. Output string, vou escrever stdout e novamente olá/n. O efeito é exatamente o mesmo do print string. Selecionar, fazer F6, lá está, ele escreveu olá. Agora, imaginem que eu por engano punha aqui stdin. Querem ver o erro? F6. Pronto, houve um erro de tipo. Se eu tivesse a gerar um programa compilado, o erro era apanhado em tempo de compilação, não em tempo de execução. E pronto, de qualquer maneira, isto é informação factual. Quando queremos usar estas primitivas, se não soubermos de cor, podemos consultar a documentação. Vimos aqui à página da aula 6 e vemos que primitivas estão disponíveis e usamos isto. Agora, a parte mais interessante sobre fecheiros tem a ver como é que nós raciocinamos para processar um fecheiro. E sabe, olha, eu quero explicar o raciocínio, mas reparem, eu tenho aqui já programado código que vamos estudar. Há aqui 2 funções e o que a função mais importante faz, que é a de baixo, é a seguinte. Esta função recebe o nome de 2 fecheiros e o que ela faz é copia o conteúdo do primeiro fecheiro para o segundo fecheiro. No fundo, o que o nome indica. Há aqui uma série de aspectos que temos de aprender porque o tratamento de fecheiros, digamos, quase que obedece a alguns rituais, não há grande alternativa, faz sempre da mesma maneira e temos de ver um exemplo para aprender a fazer. Olha, para começar, reparem, antes de eu começar a fazer a cópia, eu tenho de abrir 2 canais. Cá está, openin. Já agora, nin é o nome do fecheiro de input. no é o nome do fecheiro de output. Reparem, eu começo por abrir o canal de input e guardo aqui o canal de input para usar a seguir. Abro um canal sobre o nome do fecheiro de saída. Dou o nome do fecheiro de saída. Portanto, abro um canal sobre o fecheiro de saída
e guardo aqui CO, isto quer dizer canal de output. E agora, para fazer a cópia, como eu preciso de uma função recursiva, eu não posso fazer a cópia aqui. Porque se eu fizesse a cópia aqui diretamente, eu estava sempre a voltar a abrir os canais. A verdade é que uma função em OCaml tem que ter uma missão bem definida e não pode ter duas missões. Como aqui há duas tarefas, que é uma é abrir e fechar os canais. É uma tarefa. Outra é fazer a cópia propriamente dita. E para isto temos que ter duas funções. Esta função eu costumo dizer que é um pouco burocrática, porque abre os canais, no final fecha-os e pelo meio chama outra função que esta é que realmente faz o trabalho importante. Esta função recebe o canal de input e o canal de output e faz a cópia, digamos, a pouco e pouco, recursivamente. Agora, explicar esta função tem bastante que se lhe diga. E eu penso que, em vez de explicar, eu prefiro fazer de conta que não vimos a função e explicar como é que se raciocina na prática para escrever uma função destas. E reparem, nós vamos usar uma técnica indutiva, porque é o que nós temos para programar num contexto funcional. Olha, reparem, isto é um pouco delicado, mas para mim a melhor maneira de explicar como se faz isto é fazer uma analogia com as listas. Vocês sabem, quando querem processar uma lista, no caso geral, usam um padrão que permite separar a cabeça da cauda e começam por fazer uma chamada para a cauda. Pronto. Ora, aqui em OCaml não há nada à partida que permita assim separar, digamos, a cabeça do fecheiro do resto do fecheiro. Mas com alguma habilidade nós conseguimos aplicar aqui o mesmo raciocínio das listas. Reparem o que é que eu faço aqui. Para já esqueça o try with. Pronto. O que eu estou aqui a fazer de forma muito deliberada é o seguinte: estou a ler a primeira linha do fecheiro. Eu não disse ainda, mas a nossa intenção é copiar um fecheiro de texto. Nós vamos trabalhar só com fecheiros de texto e estou a querer copiar o fecheiro de texto linha a linha. Portanto, eu li a primeira linha e chamei à primeira linha S. Pronto. E agora acontece o seguinte: a partir do momento em que eu li a primeira linha, digamos, o canal avançou. Aqui há um efeito lateral. Depois de eu ler a primeira linha, se eu for ao CI ler outra linha, já vou ler a segunda linha. Não é muito surpreendente. Mas isto não é estritamente funcional. Porque eu continuo a escrever CI, mas agora, depois de ter lido, o próprio nome CI, digamos, já representa algo ligeiramente diferente. Já representa o fecheiro a partir da segunda linha. Mas em todo o caso, eu posso aproveitar isto para raciocinar, listas. Porque eu vou chamar ao S, digamos, a cabeça do fecheiro. Estão a ver? É a primeira linha. E agora o CI representa o resto do fecheiro. E, portanto, para efeitos de raciocínio, eu vou começar por escrever isto. Eu sei que isto pode parecer muito surpreendente, mas é a única maneira prática de conseguir raciocinar e rapidamente nos habituamos a isto. Portanto, olhem, este é o esquema habitual para começar a pensar quando está em causa o processamento de um fecheiro. Eu, assumo que já tenho aqui os canais abertos e o primeiro passo é realmente separar, digamos, a primeira linha do fecheiro, a que vou chamar cabeça, do resto do fecheiro. Reparem, eu estou aqui a fazer uma chamada recursiva para o CI, mas este CI já perdeu a primeira linha. Portanto, este CI já corresponde, digamos, à cauda do fecheiro. E, portanto, é assim sempre que atuamos. Geralmente, para processar um fecheiro, este é o ponto de partida. E eu continuo deliberadamente a esquecer o try with. A explicação aparecerá a seguir. Então, vamos pensar. Bem, então, eu li a primeira linha. Esta chamada já processa todo o fecheiro da segunda linha em diante. Portanto, isto já faz a cópia. Portanto, o que é que me falta fazer para ter a cópia toda feita? É fácil. Antes de copiar o fecheiro a partir da segunda linha, eu tenho primeiro de copiar a primeira linha.
Pronto. E aí aparecem estas duas linhas que eu estou a copiar diretamente da aula. Vejam lá se concordam com isto. Portanto, depois de eu ler a primeira linha, a primeira coisa que faço é escrevo no canal de saída. Estão a ver? Output string no canal de saída. Bem, aqui há uma coisa. A linha que eu leio não contém a mudança de linha. A mudança de linha não fica aqui registada. Portanto, eu escrevo a linha e depois tenho que escrever a mudança de linha. Cá está. E pronto. Isto é a parte mais essencial. Mas estão a ver, eu consegui meter aqui, mesmo para processar ficheiros, um esquema de raciocínio indutivo. Porque estou a reduzir o processamento de um ficheiro ao processamento, digamos, da sua cauda. Estou a chamar a cauda do ficheiro, vá lá, ao conteúdo da linha 2 em diante. E chamar a primeira linha cabeça. Agora, vamos falar deste try-with. Porque vou revelar coisas que ainda não sabem e, portanto, são mais novidades. Há aqui uma questão que é a seguinte. Eu, para ler a primeira linha do ficheiro, tenho que assumir que o ficheiro não é vazio. Porque se o ficheiro for vazio, nem sequer tem primeira linha. E surge a questão, como é que eu, em OCaml, deteto se o ficheiro está vazio? Olha, na verdade, eu não simpatizo muito com a solução do OCaml, mas acontece que em OCaml nós nunca testamos previamente se o ficheiro está vazio. Não. Nós tentamos sempre ler uma linha e se porventura o ficheiro estiver vazio, ocorre uma exceção. Portanto, ainda bem que falámos em exceções na aula passada. Portanto, se eu ao tentar ler uma linha ocorrer esta exceção em particular, end of file, eu sei que o ficheiro está vazio. E, portanto, este try-with serve apenas para eu ter um sítio para tratar o caso do ficheiro vazio. É aqui. E o que é que eu faço no caso do ficheiro estar vazio? Epá, nesse caso não há nada para copiar. Limito-me a retornar aquele valor do tipo unit que é obrigatório, digamos, para cumprir o ritual de que uma função tem que ter um resultado. E está programado. Portanto, reparem, eu usei um método indutivo. O ponto de partida é este. Estão a ver? Tenho cabeça, cauda. A cabeça chama-se, a cauda é o CI. A seguir posso, por exemplo, tratar o caso geral, que é este, que é o caso em que o ficheiro não está vazio, tem cabeça, cauda. Mas no caso do ficheiro está vazio, o tratamento é feito aqui. Pronto. Olha, agora há aqui um pormenor delicado. Eu sei que é tentador. Porque é que eu estou a falar em ficheiro vazio? Então, esta exceção não ocorre no momento em que o ficheiro acaba de ser processado e acabou o ficheiro. Ok, isso é verdade se estivermos a olhar para os efeitos operacionais desta função. No entanto, reparem, eu também podia ter essa conversa com as listas. A recursividade também acaba com a lista vazia. Aqui há uma questão de metodologia que nós devemos usar para não atrapalharmos o nosso próprio pensamento. Por uma questão metodológica, o melhor é mesmo pensar que este é o caso da lista vazia e este é o caso, ou melhor, o caso do ficheiro vazio e este é o caso do ficheiro não vazio. E se eu raciocinar nestes termos, a função no fim funciona bem. É verdade que a função na última volta recursiva vai chamar isto e vai parar aqui. Pronto. Mas eu prefiro não pensar assim, tal como também não quero pensar nisso no caso das listas. Ajuda-me a ter mais controle sobre a situação. Porque eu quero pensar na função, idealmente, sentar a pensar nos efeitos que a execução tem. E pronto. E portanto temos aqui a solução final. Estão a ver? Eu não sei... Olha, vou arriscar meter isto tudo e vamos fazer um pequeno teste. Vou introduzir este código F6. Ok, olha, eu assim à partida não sei qual é a diretoria corrente. Eu vou fazer este teste antes aqui numa consola clássica. Vou sair, vou criar um ficheiro, por exemplo, A0. Ok, este não existe de certeza. E vou pôr aqui várias linhas de texto. Blá, 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 blá.
Pronto, qualquer coisa. Vamos ver, cat AA0. Não há dúvida que o conteúdo do ficheiro é este. Agora vou entrar no OCaml, vou pôr este código. Ele aceitou. Curiosamente, copiei aqui algum lixo, mas deixa-me ver. Pronto, já está ok. É que eu copiei aqui estas palavras em português. E agora vamos ao que interessa. Eu quero fazer uma chamada do copy file e vou passar o nome do ficheiro de entrada e o nome do ficheiro de saída, por exemplo, AA1. Cá está, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ok, reparem, aparentemente o tal efeito lateral da cópia foi executado, tinha muita esperança, já vamos confirmar, e aparece aqui o tal resultado, que há sempre um resultado, nem que seja para encher. Vou sair e vamos ver se, eu acho que existe, se o ficheiro foi realmente criado. Foi, e estão a ver, os dois ficheiros são exatamente iguais. Vamos confirmar, AA0 e AA1. Portanto, o diff, quando o diff... Este é o comando do Linux que permite comparar ficheiros. E quando os ficheiros são iguais, ele fica calado. Portanto, vou tirar isto agora aqui da vista e estamos falados. Estão a ver a parte realmente mais delicada do processamento de ficheiros é a função que processa as linhas uma a uma, se quiserem. E nós temos de raciocinar indutivamente e eu tenho aqui o esquema de partida que nós iremos usar. Estão a ver, eu quero programar uma função sobre um canal de input que já foi aberto. Portanto, o caso do canal estar vazio é tratado no ramo de baixo, aqui. E às vezes, muitas vezes, o que se faz é simplesmente parentes a abrir e a fechar. Mas podia ser outra coisa. Olha, por exemplo, um bom exercício que eu agora não vou fazer, se alguém quiser fazer, é uma função que lê um ficheiro completo e que produz uma lista de strings. Estão a ver? Uma string por cada linha. Se o ficheiro tiver 50 linhas, eu quero uma lista... Pronto, nesse caso, o resultado do caso base era a lista vazia. Porque se o ficheiro estiver vazio, produz a lista vazia. Ok, o caso geral, que é o caso do ficheiro não vazio, temos aqui a cabeça S e faço uma chamada para a cauda para começar a raciocinar e depois completo. Pronto, na aula prática iremos fazer 1 ou 2 exercícios destes. E pronto, estão a ver, acabei de falar do essencial sobre processamento de ficheiros em OCaml. Houve aqui novidades importantes. E agora vamos para a terceira parte, que eu acho que é a parte mais divertida da aula de hoje, que é a questão dos módulos. E também há aqui muita coisa para aprender. Para começar, o OCaml tem um conjunto de módulos pré-definidos, que eu posso começar a usar em qualquer altura. Aliás, querem ver, por exemplo, olha, na biblioteca do OCaml há um módulo chamado list, que tem muitas operações. Por exemplo, uma que não é assim muito... Olha, o próprio Eclipse mostra-me. Estão a ver, eu escrevi o nome do módulo, que é sempre uma palavra começada por maiúsculas. Escrevi o pontinho e o OCaml e o Eclipse simpático está aqui a mostrar todas as operações. Olha, eu vou usar aqui a mais simples que consigo imaginar. Há uma operação aqui no módulo chamado HD, que permite obter a cabeça de uma lista não vazia. Por exemplo, 1, 2, 3... Muito raramente se usa isto. Nós, para aceder à cabeça, usamos o padrão XXS. Mas pronto, mas isto existe, estão a ver? E se eu quiser obter a cabeça da lista vazia? Exceção. Houve um erro. Pronto. Portanto, há vários módulos prontos a usar. Agora, sabem, iremos ver já a seguir que o próprio programador em OCaml pode criar novos módulos. E agora, se eu quiser aceder a um módulo que eu próprio criei, aí tenho de fazer qualquer coisa. No interpretador, eu terei que usar esta diretiva, o cardinal load. E já agora o módulo, depois de ser compilado, fica aqui num ficheiro com a extensão CMO. Há muita coisa para aprender a seguir. Mas pronto. De qualquer maneira, eu quero começar com exemplos que usam os módulos pré-definidos. Já dei um, mas vamos ver mais alguns. Porque esta parte é divertida. Não é? Há aqui um módulo chamado sys que tem algumas operações de sistema. E há uma constante
lá definida, chamada OS-Type, que me permite perguntar qual o tipo de sistema operativo em que estou a trabalhar. No meu caso, a resposta foi Unix. Se tiverem em Mac ou Windows, vão ter uma resposta diferente. Olha, outra operação também muito interessante. Eu aqui estou dentro do OCaml, no entanto, vou dar um comando de sistema. Vou listar a diretoria corrente. Olha, eu assim de cor, neste momento não sei qual é a diretoria corrente. Mas pronto, eu listou aqui uma série delas. Olha, se eu quiser saber a diretoria corrente, pronto, em Linux é o comando pwd. Já agora, olha, por acaso a diretoria corrente é a minha home. A raiz da minha árvore de ficheiros. Portanto, olha, isto significa que aquele exemplo que eu há bocado fiz na consola de cópia de ficheiro podia tê-lo feito aqui dentro, porque a diretoria corrente até é a mesma que eu usei. Querem ver? Porque eu aqui estava na home. Mas pronto, como não tinha a certeza, não é muito importante este pormenor, mas estão a ver, é interessante. Olha, eu quero saber a diretoria corrente em OCaml. Pronto, posso fazer esta chamada ao sistema. Olha, o exemplo de uma com listas, mais um. Neste caso, ficam a saber que há uma função pré-definida no módulo das listas chamado reverse, que inverte a lista. Estão a ver, o resultado é 3, 2, 1. E há muito mais, há o append e outras coisas. Pronto, o módulo list é muito usado na prática, porque nós, quando começamos a processar listas, se a operação já estiver disponível no módulo, nós usamos. Não vale a pena estar a definir de raiz. Agora, mais um pequeno pormenor sobre... Isto agora é um pequeno detalhe, mas, olha, faz lembrar um aspecto do Java, porque em Java vocês também podem aceder a fazer coisas destas com uma classe. Podem ser, por exemplo, a um método estático, pondo aqui o nome da classe. E se quiserem omitir o nome, isto chama-se um nome qualificado. Se quiserem omitir o qualificador, podem fazer em Java um import e a partir de agora já não têm que estar sempre a dizer um nome. Em OCaml existe algo semelhante, é o open. Vou, por exemplo, aqui fazer o open do módulo sys. Pronto. E a partir de agora posso repetir os exemplos anteriores, mas posso omitir, querem ver? Posso omitir o qualificador sys. Não tem nada de especial. Pronto, estou a repetir. F6. Um pormenor. Olha, há uma tradição em OCaml para nunca fazer open do list. Quem quiser pode fazer. Pronto. Mas acontece que eu já li até umas guidelines, umas diretivas sobre o uso do OCaml e eles recomendam que no caso do módulo list, que é muito usado, para as pessoas escreverem sempre assim. Porque assim sabe-se de onde é que a operação vem. Mas não faz mal se alguém quiser fazer open do list. Isto depende do critério de cada um. Portanto, o básico, para usar módulos que já foram definidos, já sabem o básico. Os módulos de biblioteca estão à partida acessíveis e podem começar imediatamente a ser usados. Pronto. No caso de ser um módulo do programador, então aí eu vou ter que abrir o módulo. Essa parte ainda não foi exemplificada. Eu primeiro tenho que fazer um exemplo para a coisa funcionar. Pronto. Agora, para fazer isto, eu prefiro explicar primeiro, que aliás a aula não tem outra coisa, eu prefiro explicar primeiro como é que se faz isto fora do Eclipse. Porque eu não quero, nesta aula, estar a gastar muito tempo a ensinar como é que se faz isto no Eclipse. Isso será feito na aula prática 4. Eu aqui prefiro explicar como é que se faz isto numa consola, usando a consola. Vou criar aqui uma pasta só para, sei lá, exemplo, para correr este exemplo. E vou criar um módulo. O módulo é um ficheiro. Olha, imagina que eu quero criar um módulo com conjuntos. Eu quero definir, como na aula prática 2, quero um módulo para implementar conjuntos com base em listas, por exemplo. Então,
Estou aqui a editar o fecheiro e eu tinha aqui um módulo já completo. Vou introduzir. Já fiz insert ou não? Já. Pronto. E eu, pronto, passo a explicar isto. Olha, isto é muito simples. Repara, olha, eu tenho um fecheiro chamado myset.ml e sabem, tecnicamente, um fecheiro OCaml com extensão ml, à partida, é já um módulo. Isto não requer nenhuma palavra reservada nova. Basta ter, reparem, eu tenho aqui definido um tipo, uma constante, o tipo set. Por acaso estou a definir um tipo set como sendo uma lista de alfas. Tenho aqui a constante que representa o conjunto vazio, porque eu quero usar listas. E tenho aqui algumas funções, algumas delas até eram exercícios da aula prática 2. Mas, portanto, tecnicamente isto é um módulo e como nem sequer há palavra reservada para indicar o módulo, eu neste caso costumo pôr um comentário no início para chamar a atenção que isto é um módulo. Pronto, vou sair e agora, para o módulo poder ser usado, eu tenho de o compilar. Eu estou a ensinar, portanto, agora a compilar um módulo na linha de comando. Eu acho que vou puxar isto um pouco mais para cima. Pronto. Porque é que deu um erro? Eu usei o comando errado. Ok, o comando é este. Querem ver? Olha, na diretoria corrente, para lá do fecheiro que eu criei, apareceram mais dois fecheiros. Um com extensão CMI, outro com extensão CMO. E eu digo já que o CMO é o fecheiro que contém o programa compilado e é este módulo, é o módulo, digamos, na versão compilada, equivale ao ponto de classe do Java. E é este módulo que eu posso carregar no interpretador para poder usar. Ok, vamos fazer umas experiências. Vou entrar no interpretador, vou fazer o load. Aqui tem que levar o ponto e vírgula. Fiz o load, estão a ver? Ele não disse nada, portanto não houve erro. O módulo que eu programei está pronto a ser usado. Agora, olha, vou fazer o open, equivale ao import, para não ter que estar sempre a escrever mais 7. Pronto. E agora vamos fazer umas experiências. Olha, empty é a tal constante que é a lista vazia. Olha, há aqui uma função que eu chamei make, que a ideia é a seguinte: eu quero construir um conjunto com base numa lista. Por acaso, como a representação interna é a lista, já vão perceber melhor porque é que eu fiz isto em breve, porque é que eu quis definir esta operação. Em todo o caso, o resultado, como o conjunto é representado como uma lista e a representação não está escondida, eu fico a saber que o resultado é uma lista. Portanto, está completamente à vista. Podia ter usado o belongs ou outras operações. Agora, uma coisa que eu ainda não disse, mas é o seguinte: este módulo, tecnicamente, diz que é um módulo aberto, porque tudo o que está definido internamente é público. Reparem que um aspecto importante da modularidade é a possibilidade de abstrair os detalhes internos da implementação, aspectos internos da implementação. Não gosto muito da palavra detalhes, pronto, porque às vezes são aspectos bem complicados que são escondidos dentro do módulo. E este módulo, se eu criar um módulo apenas com base num fecheiro, como vocês estão a ver, à partida este módulo é aberto. E se eu compilar tudo o que está aqui definido dentro, é tornado público. Ok? Ok, eu fiz agora uma pausa, não sabem, para beber um pouco de água. Agora, reparem, de qualquer maneira, vamos analisar este módulo. O módulo, portanto, foi compilado de forma aberta, mas reparem, este módulo está escrito com a intenção, clássica, de ocultar aspectos. Porque o ideal era, o que é que eu gostava de ocultar neste módulo? O que é que eu gostava que o cliente desconhecesse relativamente à implementação deste módulo? Olha, eu gostava que o cliente desconhecesse que os conjuntos estão a ser implementados usando listas. Este aspecto devia ser secreto.
Pronto. Agora, a constante empty, o belongs e a união, eu também quero que sejam públicos. Agora, eu considero que esta operação clear é auxiliar, porque eu não disse ainda, mas aqui está em vigor a mesma regra da aula prática 2. Os meus conjuntos aqui não devem ter repetições. Pronto. E portanto, eu quando crio um conjunto tenho de garantir que não há repetições lá dentro. Por isso é que eu defini esta função make, que pretende criar um conjunto a partir de uma lista. Mas se a lista tiver repetições, não há problema, porque eu limpo as repetições. E esta função devia ser uma função privada. Não é? Portanto, o que eu queria que fosse aqui privado era o tipo set. Eu quero exportar o tipo set, mas eu quero esconder o facto de que o set é representado usando listas. E gostava também de esconder esta função. Já o make tem que existir, ele tem aqui um pouco o papel do construtor numa classe em Java. Eu, para construir conjuntos, pronto, vou ter que usar alguma matéria-prima, eu uso listas, mas eu queria que depois do conjunto estar criado, eu queria ter a garantia que só podia aceder aos conjuntos usando as operações que eu me implementei aqui. É arriscado permitir ao cliente agora estar a definir novas funções sob a mesma representação, funções que até podem estar erradas. Este código já foi muito depurado e vou acreditar que não tem erros. Então vamos ver como é que se faz o módulo fechado. Para já, olha, para criar um módulo fechado eu tenho que usar 2 ficheiros. Isto não é assim muito simpático, mas pronto. Um deles já o conhecemos. Portanto, é este. Este ficheiro permanece. Qual é o ficheiro novo? Olha, aparece aqui. Portanto, olhem, observem bem isto. Eu vou criar aqui ao vivo já, vou criar um segundo ficheiro chamado myset.mli. Este significa interface. É uma interface. Pronto. E agora, eu vou colocar aqui de alguma maneira informação que vai permitir ao OCaml saber o que é público e o que é privado. Eu vou já copiar para aqui o que tem na aula. Para começar, eu pus ali um comentário. Eu, quando programo em OCaml, uso sempre este estilo. Recomendo pôr um comentário. Repare, eu estou a dizer que se trata da interface do módulo myset. E agora a parte interessante é a seguinte. Reparem, o que eu escrevo aqui é aquilo que, digamos, é conhecido fora do módulo. Tudo o que eu omitir é privado. Portanto, esta é a regra básica das interfaces em OCaml. Eu exprimo aqui as coisas que são públicas e o que eu não escrevo aqui é privado. O que é que eu quero que seja público? Eu já disse há bocado, é a constante empty, estão a ver? E reparem no tipo de... Sou obrigado agora a dizer o tipo. Esta é a primeira vez em que temos que indicar o tipo das nossas constantes e das nossas funções. O empty é um alpha set. A função belongs tem aqui o respectivo tipo. Recebe um alpha set e produz um booleano. Temos a união e temos o make. Reparem, estou a omitir o clear. Portanto, o clear vai ser um método privado. E agora, mais entusiasmante ainda, é a definição do set. Reparem, eu digo que o set de alfas é um tipo, mas eu não digo o que é. Portanto, eu estou a exportar o tipo set, mas não se sabe, cá fora ninguém vai saber. Eu pus aqui este comentário para dizer que isto é um tipo, digamos, abstrato ou opaco. Há várias palavras que se podem dizer. Cá fora está disponível o tipo set para ser usado, mas ninguém sabe como é que o tipo set é. E mesmo que nós conheçamos, saibamos que a implementação usa listas, cá fora não podemos tirar partido desse facto. Reparem, então, como é que eu compilo o módulo fechado? Reparem na linha de comando. É muito simples. Relativamente à linha de comando que dei há bocado, eu tive o cuidado apenas de acrescentar o nome da interface antes do nome do módulo aberto. A ordem é muito importante. Vou compilar, não deu erro. Há bocado, aquele erro que eu tive é porque eu, sem querer, enganei-me, escrevi esta linha e este fecheiro ainda não existia. E agora vamos tentar confirmar, e a aula está quase a acabar.
é o que falta. Vamos tentar confirmar que o módulo é mesmo fechado. E espero que apreciem este exemplo. Então, vou abrir o módulo. Ou melhor, não é abrir o módulo. Vou carregar o módulo. Esta é que é a expressão correta. Agora vou abri-lo. Equivale ao import do Java. E agora vamos fazer testes. Empty. Vou meter o empty. O que é que aparece aqui? Olha, ele diz que empty é um valor, ele até diz o tipo de valor, é um alpha 7. No entanto, ele deliberadamente ele não mostra o valor. Ele põe aqui esta coisa vaga, diz que é um valor abstrato e ele omite, não nos permite saber o que é que se trata. Agora vou criar o conjunto 1, 2, 3. Até podia haver repetições, que elas seriam limpas. Novamente, estão a ver, obtenho um conjunto de inteiros, mas mais uma vez ele não me mostra o que é. E agora vou tentar usar o clear e dá erro. Ele nem sequer sabe que o clear existe cá fora. Já agora, um exemplo para ver que isto funciona devidamente. Imaginem, vou criar o conjunto 1, 2, 3 com o make. Pronto, conjunto 1, 2, 3, in. E agora vou testar o belongs. Testar, por exemplo, belongs. Vou testar se o número, vá lá, 5, pertence ao S. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Deu falso. Portanto, estão a ver, portanto, a representação interna está oculta, mas nada me impede cá fora de usar conjuntos, claro que através das funções públicas. Já agora, para confirmar, vou fazer um belongs que dê true. Por exemplo, testar se o número 1 ocorre no conjunto S. Lá está, deu true. E pronto. Portanto, estão a ver, um programa grande em OCaml tipicamente é constituído por vários módulos e esses módulos cuidadosamente têm uma parte que é colocada privada por uma questão de organização e porque há muitas razões para querer ocultar informação. Pronto, eu agora não quero repetir aqui a teoria de aquilo que aprendem em AED, mas ao ocultar informação ganham liberdade de mudar a representação interna no futuro sem comprometer o código do cliente. Pronto. Estão a exportar menos coisas, portanto o cliente sabe menos coisas e o módulo é mais fácil de usar, há menos confusão e portanto há imensas razões para criar módulos à partida e módulos fechados ainda mais razões. E pronto, dou por encerrada esta aula, foi um pouco longa. Estava a pensar que o vídeo podia ser mais curto. Agora, na aula prática 4, nós vamos usar tudo isto, porque na aula prática 4, até um dos objetivos vai ser criar um programa que se diz standalone. Isto é, um programa que se destina a correr fora do interpretador. Vai ser um programa que tem input-output de teclado e ecrã e vai manipular ficheiros. Estão a ver, um programa a sério. Mas então vou acabar e um resto de bom dia para todos.